e vocês vão lá no link e depois acessam, tá certo? Então, gente, o que é o Lattes? Né? Lógico, eu fiquei falando de Lattes, coloquei lá a divulgação e muita gente talvez ficou, meu Deus, né? O que será que é isso? Não se assustem, né? Muita gente conhece o currículo tradicional, o currículo vitae, né? Mas o currículo Lattes, ele é o currículo do pesquisador. Então, ele é um padrão que foi elaborado, né, pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e é nessa plataforma, que é a plataforma Lattes, que se integram todos esses currículos, né? Então, é você pensar que você está ali seguindo um padrão e que todos os pesquisadores brasileiros e até estrangeiros, né, que venham fazer pesquisa no Brasil, eles precisam ter esse espaço de divulgação, né, da sua produção, de comprovação das suas atividades, tá certo? Por que eu preciso ter um currículo Lattes, né? Por que eu tenho que ter essa preocupação logo no começo da minha vida acadêmica? Eu sei que tem alguns aí que já estão até pertinho de terminar o curso e podem não ter o seu currículo ainda. Não é o ideal, mas acontece. Mas por que a gente precisa ter esse cuidado? Porque é lá que você vai se divulgar, né? A gente sabe hoje de uma força muito grande das redes sociais, né, para a gente fazer a nossa divulgação, para a gente se identificar, mas a identificação oficial, né, para fins reais, realmente, assim, de você pensar que se alguém que quiser te acessar, quiser conhecer seu trabalho, ele vai procurar no currículo Lattes, né? Eu até tenho uma pesquisadora que eu acompanho já de bastante tempo, né, uma médica obstetra, e aí ela sempre fala que a primeira coisa, quando aparece alguém que está ali querendo se colocar como referência, cadê seu currículo Lattes? E aí ela vai olhar ali, o que é que você está fazendo, né? E aí a importância também da gente manter esse currículo atualizado, que eu sei que é difícil. Eu mesma estou aí numa luta, já tem quase 5 anos que eu estou todo ano, pego um pouquinho, né, vendo se eu consigo deixar ele exatamente como ele deve estar, de acordo com as minhas atividades, gente, mas é difícil. É muito mais fácil a gente fazer as atividades do que a gente colocar no currículo, né? Porque isso gera uma disciplina, tá? Que é importante também que a gente desenvolva, tá? Já adiantar aqui para vocês, né? Pode não ser o perfil aí de todo mundo, mas não se preocupem, nós teremos outros momentos também para isso. Hoje a gente vai focar, por isso que é tão objetiva, né? Essa oficina, né? Eu estou chamando de oficina porque é algo bem prático. A gente vai focar nas atividades que são vinculadas à COPEN, tá certo? Então, o que é que a COPEN hoje abraça, né? Temos vários braços, tá? O PROMIC, que é o Programa de Monitoria e Iniciação Científica, né? Um programa que vincula professores e alunos, né? Os orientadores, professores e os alunos, né? Os vinculados discentes, que exercem atividades de iniciação à docência, então eles aprendem a ser professores, e a iniciação científica, que é o aprendizado a ser pesquisador, né? Você está ali para poder aprender como pesquisador a ser pesquisador, tá? Temos os grupos de estudo e pesquisa, né? E aí cada curso envia a sua proposta, né? Por meio de um professor que se torna líder, ou até líder e um vice-líder, tá? Tem grupos que têm liderança única e tem grupos que têm líder e vice-líder. E nesses grupos se vinculam os alunos, né? Que passam a ser membros do grupo de estudo e pesquisa e desenvolvem diversas atividades. Eu vejo grupos, né, que tem aí atividades intensas, acompanho, sigo, estão lá na COPEN, né, no Instagram também, para poder a gente divulgar essas atividades que são maravilhosas, tanto para você trabalhar um perfil de organização, às vezes de evento, né, além de um perfil acadêmico. Ele traz, o grupo de estudo e pesquisa, ele traz um olhar mais ampliado nesse sentido, né. A Conexão, gente, que é o nosso evento, a Semana Acadêmica, ela é coordenada, né, cientificamente, né, pela COPEN, tá? Nossa revista, Diálogos Acadêmicos, tá certo? E todas as outras revistas, né, que venham aí a surgir na instituição, revistas científicas. Eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma dessas atividades, tá? E, como eu falei, a gente vai priorizar nesse momento, nessa formação, todas as produções que se vinculem a essas atividades, tá certo? Por isso que eu não vou conseguir dar conta de tudo, nem conseguiria. Se vocês forem fazer uma pesquisa, a gente tem cursos, né, formações de 4, 5 horas, para poder trabalhar como é que você faz preenchimento do Lattes, né, em todas as atividades. Então, é muita coisa. Hoje, o currículo Lattes, né, e sempre aparece alguma novidade, inclusive, eu vi essa semana uma que eu não conhecia, acho que foi de 2019, finalzinho de 2019, que são projetos de ensino. E aí eu não tinha visto ainda, né, quais eram as modalidades que contemplavam esses projetos de ensino.
Então, sempre o Lattes ele vai se atualizando, exatamente para poder tentar contemplar a vida acadêmica que a gente espera que todos vocês tenham, né? Que envolva o ensino, a pesquisa e a extensão, tá? Já adiantar, como eu disse para vocês, que tudo que a gente vai falar aqui vai virar post no Instagram da Copem. Então, cada atividade dessa, né? E aí eu coloquei somente as principais, gente, assim, realmente, assim, o que é que daqui a gente vai partir, né? Elas vão virar posts, tá? Aqui de uma frequência que eu vou colocar, né, a cada 2 dias, pelo menos, para a gente poder ir acompanhando devagarzinho, para que vocês possam ir fazendo essa atualização, viu? Não criem a pretensão de que vocês vão hoje eu vou, só durmo quando eu atualizar o meu currículo lá, você não vai dormir. Porque você vai vendo, né, principalmente nesse momento, não sei se vocês já perceberam isso, a gente está maluco por evento, né? Então, assim, palestra, curso, tudo gratuito, né? Então a gente fica, eu vou fazer, porque eu não posso perder a oportunidade. Quando você olha, você tem lá um monte de certificado e você não conseguiu colocar ainda no currículo. Então, vão fazendo devagarzinho, né? Vai dar certo. E aí, a partir... eu nem tenho meu currículo ainda, então é o primeiro post que a gente vai colocar lá, que é para você criar o seu currículo Lattes. E aí, monitoria, eu vou esperar lá o da monitoria, né? Porque eu sou monitor, eu preciso saber como é que eu coloco. Eu participo de um grupo de pesquisa, eu sou também aluno da iniciação científica, e assim por diante, tá certo? Não sei tudo, viu? Então, assim, hoje, esse momento, inclusive, eu pedi, né, no comecinho aí, que vocês coloquem as perguntas no chat, mas eu acho que a gente não vai conseguir dar conta de atender as perguntas agora, tá? O que é que a gente vai fazer? Lá no final eu vou reforçar isso com vocês. A gente vai gerar os produtinhos, né, lá do Instagram, com essas respostas. Então, a dúvida que você teve, que pode ser a dúvida de muitas pessoas, a gente vai gerar lá um post para poder facilitar todo mundo ter acesso, tá certo? Exatamente porque pode ser uma coisa que nesse momento eu não consiga responder, e por conta até mesmo desse aspecto mais operacional, né, dentro do currículo lá, dentro da plataforma, o ideal é que a gente deixe lá bonitinho, organizadinho, passo a passo para vocês, tá certo? E a própria plataforma Lattes, gente, ela tem essa página aí que está sendo mostrada para vocês, né? Ela tem para cada uma, né, perguntas frequentes, como é que eu faço para publicar o currículo, como é que eu crio, os módulos, né? E aí, para cada módulo, a gente vai ter lá diversas atividades que contemplam. Então, a própria plataforma, ela entende, né, que ela precisa ajudar quem vai fazer a atualização do currículo, né? Quem vai lá inserir as atividades. Então, fiquem tranquilos também com relação a isso. É claro que é melhor quando vem a pessoa e já coloca lá bonitinho, né, o passo a passo. Mas quem precisar também, a plataforma, ela tem esse acesso, tá certo? Uma coisa importante, né, e aí eu também preciso reforçar esse papel, né, que é do pesquisador, né, dessa responsabilidade do pesquisador, gente. Eu só coloco no meu currículo Lattes aquilo que é passível de comprovação. O que é isso? Aquilo que eu vou ter um documento, caso seja solicitado, né, por exemplo, eu vou fazer um processo seletivo, e aí a banca que vai me avaliar, ela vai ver meu currículo Lattes e ela quer ver os comprovantes do que está no currículo Lattes, eu preciso ter. Né? Então, não adianta eu querer deixar o meu currículo super rico, cheio de atividades, mas eu não tenho os comprovantes. E aí eu já adianto, claro, que todas as atividades que são vinculadas à Copem, elas geram uma documentação de certificação, uma documentação ali de validação daquilo que você está fazendo. Algumas declaração e algumas certificação. Então, por exemplo, a monitoria e a iniciação científica, ao se encerrar a vigência, você recebe um certificado de 320 horas de atividade, de que você atuou naquele projeto enquanto monitor, IC, bolsista ou voluntário, né? Então, a gente tem aí um padrão que é aceito pela grande maioria dos processos seletivos. Acho que poucas vezes eu tive que fazer algum ajuste, né, alguma adequação por alguma questão, às vezes porque pedem dia, ano, dia, mês e ano, né, que é uma coisa estranha, porque nem a própria plataforma lá não pede isso, ela pede mês e ano. Então, o nosso padrão é mês e ano, né, mas às vezes por conta de alguma adequação a gente emite um documento a mais, né, mas aqui a gente faz esse processo. Como é que eu faço isso, professora? Porque eu não recebi, né, a gente está vendo aí alguns alunos que não receberam de alguma vigência anterior, porque estavam com alguma pendência, porque tinham algo ainda, né, que precisava ser entregue para comprovar aquelas atividades. A gente tem agora no site da Unifametro,
você tem lá no campo, né, referente à monitoria e iniciação científica, um espaço que consta essa informação, né, solicitação de certificados e declarações. Por que aqui já certificados e declarações? Por quê? Se a vigência está em andamento, a gente não tem como emitir o certificado, a gente pode declarar que você está vinculado, tá? E aí, gente, declaração para grupo de pesquisa, né? Certificado dessas atividades que vocês participam, de formação, tudo é por lá. E aí, lá vocês têm lá um link, né? Na verdade, um espaçozinho, né? Que aí você vai clicar neste link, que vai abrir para vocês um formulário do Google Forms, tá certo? E lá vocês vão fazer esse pedido de documentos de vinculação, seja um documento de que você está vinculado ou que você foi, né? E lá a gente está conseguindo fazer esse atendimento, certo? São muitas demandas, claro, a gente tem muitos alunos vinculados, né? Eu preciso verificar a documentação, às vezes é uma vigência mais antiga, né? Que a gente tinha um processo mais manual, não era como agora, tá? A Jaqueline está perguntando aqui se o certificado é anual ou semestral. Jaqueline, a vinculação ao PROMIC, Monitoria e Iniciação Científica, ela é de março a novembro, né? Então, essa certificação, ela só sai com a vigência completa, tá certo? Então, quando termina novembro, que se envia relatório final, a gente faz essa liberação de certificado, tá certo? Não existe vigência semestral no PROMIC, tá bom? Então, aqui, gente, só para reforçar com vocês a importância de vocês, né, receberem esses documentos, tá? Para serem, claro, comprovados pelo que vocês colocaram lá no currículo Lattes, tá? Gente, para criar o currículo, muito simples. Na verdade, o difícil, como eu falei para vocês, é atualizar, né? Mas criar o currículo é muito tranquilo. Claro que a gente ainda encontra alguma dificuldade, né? Às vezes um aluno, por exemplo, que relata que o nome da mãe mudou. A gente já viu isso muitas vezes. Então, a mãe mudou o nome lá, o nome de solteira num documento, o nome de casado em outro documento. Então, como ele vincula o teu CPF, ele vai, né, resgatar esses dados, pode ocorrer algum problema. Às vezes até uma letra do nome, né, algo diferente, mas aí você precisa ver isso, essas especificidades, elas vão ser vistas, claro, né, com o apoio da plataforma, do suporte da plataforma, tá? Mas, no geral, a gente vê que não há grandes dificuldades. Então, nessa página, que é a página lattes.cnpq.br, né, lattes.cnpq.br, se você colocar no Google plataforma Lattes, vai ser o primeiro endereço que vai aparecer, né, muito tranquilo. Vocês vão ver aqui, na verdade, 3 ícones, né, buscar currículo, atualizar currículo e cadastrar novo currículo. Se você não tem Lattes ainda, claro, você vai cadastrar novo currículo, né. Ao clicar em cadastrar novo currículo, ele vai abrir aí para você uma página que você vai ter, né, ícones de navegação para ir preenchendo e ele vai seguindo, avançando, tá? Então, para você se cadastrar, a primeira coisa que você faz para indicar sua nacionalidade, né? Se você é brasileiro, se você é estrangeiro. Por quê? Porque ele vai posteriormente pedir teu CPF, se você for estrangeiro, ele vai pedir dados do teu passaporte, né? Então, existe essa diferenciação. E aí, aqui, o que é importante a gente ter atenção? Você vai colocar um e-mail e vai criar uma senha. Você já começa logo o processo com isso. E claro, gente, por favor, né? E-mail atualizado. Um e-mail que você utilize. Um e-mail que você efetivamente tenha acesso, né? Porque a plataforma Lattes vai enviar para você, para que você consiga fazer o login, né? E se você está mandando para um e-mail que você não usa, não tem muito sentido. Se te der trabalho ainda de ter que depois lembrar a senha do e-mail para onde foi, acabou o processo, né? Então, o ideal é realmente que seja um e-mail que você utilize. E vamos deixar um e-mail mais profissional, né? Não vamos usar aquele e-mail da gente pessoal, né? Às vezes de um apelido, eu vejo às vezes, né, meio esquisito quando a gente olha lá o contato. Eu, gente, esse contato da pessoa talvez era quando ela era adolescente, não é um contato de pesquisador, né? Então, tentem usar realmente os e-mails que vocês utilizem com mais frequência, mas que sejam e-mails, né, que ali no ID, né, na identificaçãozinha, tenha mais um caráter profissional, tá? A partir daí, você avança para suas informações pessoais, né? A página é bem tranquila para você colocar os seus dados. Eu chamo a atenção aqui, né? Para você inserir a sua foto, né? Eu sei que às vezes a gente não quer colocar, gente, é muito comum ver perfil, né, de pesquisador que não tem foto, e não é legal, né? A gente não está ali identificado, né? É uma forma de realmente reconhecimento das pessoas, tá? E chama a atenção também, né, essas informações que tem um cadeadinho,
né? Nesse cadeadinho aqui, tá já deixando claro para você que esses dados eles não vão ser exibidos. Então, não tenha medo, não vai aparecer seu CPF, seu RG, né? Porque são realmente dados muito específicos. Que se alguém pega, né, faz lá o crediário da Casa Pio e não é legal, né? Então, aí a gente já sabe que a plataforma ela é muito segura nesse aspecto. Eles não conseguem, né? Eles não mostram esses dados, tá? São dados apenas para fins de conferência, né? Inclusive, é exatamente isso que precisa estar lá igualzinho como está na Receita Federal, né? Que às vezes dá esse problema, o nome do pai, o nome da mãe, né? Para poder fazer essa identificação de que você é uma pessoa que existe, que tem documentação, né? E que esses dados eles estão corretos, tá? E aí, para falar da foto, eu coloquei aqui bem rapidinho, só para mostrar para vocês, né? Que eu atualizei isso, né? Há pouco, que era a minha foto, né? A foto anterior, gente, já não era mais eu, né? Tá bem diferente. Então, é uma foto que eu tô rindo, não precisa ser uma foto 3x4, não precisa ser uma foto você muito sério, né? Mas que seja uma foto de caráter mais profissional, que esteja em boa iluminação, que você não esteja muito maquiado. Às vezes a gente vê foto de formatura, né? Que você tá ali outra pessoa. Então, o ideal é que seja uma foto que seja realmente parecida com você, que as pessoas possam olhar no seu perfil, olhar na sua rede social, reconhecer você de um evento, né? Por meio lá da foto que está no currículo, tá? Então, eu atualizei, né? Essa é uma foto minha padrão, nesse mesmo cantinho que eu tô, inclusive, agora, de cabelo solto, né? Tô aqui de cabelo amarrado, a gente já vê uma diferença. Então, de cabelo solto, o cabelo tava um pouquinho mais curto, né? Mas foi a foto que eu achei mais profissional. Tô de crachá, né? Porque eu tenho uma vinculação institucional, muita coisa no meu currículo, claro, tá relacionada ao Unifometro. Então, tô lá de crachá, né? É uma foto mais profissional, tá certo? Avança para a página do endereço, mesma coisa, seu endereço não vai ser publicado, né? Todos esses dados eles ficam, né, resguardados, são apenas para fins de conferência, tá? Formação acadêmica, tá, gente? E aí você pode colocar todas. Esse daqui, eu não sei se vocês estão percebendo aí, foi da minha irmã. Eu já tinha currículo há muito tempo, né? Eu fui criar o dela para poder fazer um treinamento com os alunos, com os meus ICs. Isso tem 2 anos, 3 anos já. Eu aproveitei, até perguntei para a minha IC, né, se ela não tinha criado dela, mas ela já tinha. E aí, não fiquei sem perfil para criar, para poder mostrar para vocês, mas aí já tinha esse treinamento que eu tinha feito com os ICs, estou aqui aproveitando, tá? Então, lá, informação acadêmica, você vai colocar, né, coloquei aí o dela da época do ensino médio, que ela ainda estava fazendo a graduação. Atuação profissional, então se você tem, né, ou não tem, se tiver, ele vai abrir uma página nova que ela não tinha, né, eu segui para a página seguinte, tá? Sua área de atuação, e aí vocês vão observar, né, lá na plataforma que ela tem lupinhas, né, e aí essas lupinhas, elas ficam possibilitando que você, ao clicar, consiga lá digitar uma palavra, às vezes até 3 letras, e ela já consiga te dar opções para você marcar. Tá certo? Isso é uma forma da plataforma ajudar a gente nesse preenchimento. A gente vai ver aqui em alguns momentos como é que isso acontece. E aqui, gente, as habilidades linguísticas, né? E não preciso falar que a gente não minta. Simples assim. Então, não adianta você colocar lá que você compreende bem inglês, que você lê bem, que você fala bem. Coloca o que é a realidade, né? Porque, como eu te falei, tudo que tá ali, inclusive a plataforma, ela meio que te pressiona. Toda hora que você salva alguma coisa, ela te coloca lá os termos de que aquilo que você está dizendo é verdade, tem que ser passível de verificação, né? Então é meio pressão. Então vamos realmente colocar aquilo que seja verdadeiro, né? E que a gente tenha como comprovar futuramente, tá bom? E aí você envia seu currículo, tá aí minha irmã na época, né? Como eu disse para vocês, já tem aí um tempinho, e a gente manda para o CNPq, tá? Demora um pouquinho para se atualizar, claro, né? Esses dados eles passam por verificação, mas não é nada, né, que te impeça de já começar a fazer a atualização. Chama atenção ao termo de adesão e às condições de uso, né? Claro, todas as questões, tanto referentes à nossa segurança de estar colocando os nossos dados ali, mas também a segurança da plataforma, né, de que a gente tenha ciência de que o que está sendo colocado ali, né, precisa ser verídico, né, para poder a gente não estar incorrendo, isso é, né, a questão legal muito grave, né, de você estar colocando ali informações que não são verdadeiras, tá certo? E aí esses termos, eles trazem essas condições. Quando você cria o seu currículo, gente, vocês vão perceber, eu estou assinalando aqui, né, sempre vai ficar aqui em rosinha, tá?
que você vai precisar enviar essas alterações para o CNPq. Então, mesmo informações muito pequenas, qualquer edição que você faça, é importante que sempre, antes de sair do perfil, né, você quer, por exemplo, faz uma parte agora, quer terminar amanhã, você já enviar essas alterações que você fez para o CNPq, porque isso, como eu falei, demora um pouquinho, né, para poder se atualizar, tá certo? E aí, como eu falei, o CNPq está lá mandando a mensagem, né, tocando a real, como a gente fala. Os dados que foram enviados, eles passam a ser de domínio público, né? Ressalvados, claro, os de caráter confidencial, que foram aqueles lá do cadeadozinho que a gente falou, tá certo? O solicitante é inteiramente responsável pela veracidade das informações enviadas. Então, se algo não bater, né, não tiver comprovação, o CNPq está livre dessa responsabilidade, né, de ser a pessoa que permitiu isso. Você está sabendo, foi você que colocou e você que tem que comprovar. Né? Eles se isentam, na verdade, né, dessa responsabilidade, tá certo? Para atualizar, gente, ó, na mesma página, né, a gente vai lá atualizar currículo, né, lattes.cnpq.br e passamos a atualização. Então, façam com tranquilidade aí, quem não tem ainda, né, a criação do seu perfil, do seu currículo, para posteriormente vocês iniciarem esse processo de atualização, que tem que ser feito de forma tranquila mesmo, porque vocês vão ver, né, que algumas informações requerem muitos detalhes, né, e às vezes isso traz uma forma melhor de você ser identificado, né, pelos outros pesquisadores, e outras já são mais sucintas. Para quem vai fazer pela primeira vez, gente, claro, demora um pouquinho mais, né? Quando vocês começarem a colocar, por exemplo, os cursos, né, que é algo que a gente não vai abordar nesse momento, mas eu vou fazer lá, né, uma publicação para ajudar vocês também nessa atualização, vocês também vão ver que, pronto, vou botar o primeiro, demorei aqui uns 15 minutos. Os próximos já é mais tranquilo, porque é meio automático, né? São basicamente as mesmas informações, você só está mudando o título do curso, a carga horária, né? Ou algum detalhamento um pouco maior. Mas, no geral, é sempre muito tranquilo, né? Vocês fazerem essa atualização, tá certo? Quando você clica em atualizar, ele vai te mandar para uma página de acesso. E aí lá você vai botar ou o e-mail que você cadastrou ou o teu CPF. Então, eu acho muito bom, né, que o CNPq ele vincule tudo ao CPF da gente, que é muito mais tranquilo, né, para a gente poder conseguir acessar, tá? E, claro, a senha que você criou, gente, não esqueçam, né, essa senha. Você tem como recuperar a senha, ela vai mandar lá para o e-mail que você cadastrou, óbvio, né? Mas o ideal é que a gente tenha aí ela guardadinha, 7 chaves, né, para que você consiga fazer sempre os seus acessos com tranquilidade. Cuidem da carinha do currículo Lattes de vocês, né? Então, essa carinha de entrada, gente, ela é maravilhosa, né, para aquele pesquisador, aquela pessoa que vai querer acessar, que vai querer te identificar, e aí com a foto, né, como eu falei, seguindo um padrão um pouco mais profissional, né, que facilite a tua identificação, um texto inicial, esse resumo a gente vai falar aqui, né, tá aí muito claro que é um texto informado pelo autor, né, a plataforma permite que gere um texto padrão, mas o ideal é que você possa fazer essa edição, tá certo? E aí eu chamo a atenção aqui, ó, que todo currículo Lattes, gente, ele tem um link. Então, às vezes, vocês vão fazer processos seletivos que eles não querem o teu currículo em PDF. Para que isso, né? Eu vou acessar ele por meio do link, você só vai me dar o link. Então, ele vai já facilitar isso para a gente, né? E, como eu disse, né, a gente tem cuidado com o que a gente coloca aqui nesse texto. Não existe um padrão, tá? Eu não tenho receita de bolo para trazer para vocês, mas esse texto inicial, ele vai te apresentar, as pessoas, a partir dali, elas vão poder entrar no teu currículo, é como se fosse o resumo de um artigo, né? Ele vai apresentar o que é que você vai encontrar mais à frente. Ali você precisa ter as suas informações principais, certo? Você edita ele sempre que quiser, sempre que precisar, inclusive, né? Então, você terminou uma titulação, começou a trabalhar com uma nova linha de pesquisa, assumiu um novo cargo que você quer que ganhe destaque no teu currículo Lattes, você vai lá e edita, né? E aí você pode fazer isso aqui nos dados gerais, tá? Texto inicial do Lattes, como você pode vir também editar resumo. E quando você clica lá, ele vai abrir essa possibilidade de edição para você. O meu, que aí, claro, o currículo Lattes é aberto, né? Vocês vão ficar, inclusive, com esse exercício de entrar nos currículos Lattes dos professores, dos orientadores, dos pesquisadores que vocês conhecem, né? Eu faço uma chamada para a minha formação, começo com aquilo que eu quero que seja destaque, né? Que eu sou enfermeira, formada aí, faculdade ainda, né?
a nossa FAMETRO ainda enquanto faculdade, coloco sempre o ano que eu concluí aquela formação, tá? E aí eu adentro na minha atuação profissional, dando destaque, claro, àquilo que eu quero que surja. Por exemplo, eu fui professora de ensino médio, supletivo e ensino fundamental. Hoje não tem muito sentido para mim ter que estar apresentando isso. Está no meu Lattes. Mas eu não preciso estar fazendo essa introdução no meu texto inicial, até porque ele já está muito longo, se a gente for pensar, né? Então, o ideal é que a gente coloque aquilo que a gente quer que se destaque. E no final, eu sugiro, né, fica aí como sugestão, que vocês coloquem com o que é que vocês trabalham. Então, as pesquisas, por exemplo, né, quem aí realmente está se identificando enquanto pesquisador, o que é que você pesquisa? Qual é a sua área de inserção? Então, a minha área é um pouco ampla, né, porque eu trabalho obstetrícia, mas também trabalho adoecimento crônico, trabalho tecnologia, então, eu tenho aí algumas das linhas, né, algumas das ênfases que eu trabalho nas minhas pesquisas, porque quem for conhecer o que eu trabalho, né, o que eu faço, vai entrar lá. Ah, eu queria mesmo alguém que trabalhasse com a origem fetal das doenças no adulto, né, porque é algo que a gente está vendo que está bastante em destaque hoje, então ele já pode olhar lá no meu currículo o que é que eu estou fazendo nesse sentido, tá certo? Sempre, como eu falei, né, atualizar sua formação acadêmica, e eu trouxe só de exemplo, eu comecei uma especialização, uma outra especialização, né, já a terceira, e eu não tinha colocado, gente, no Lattes. Já pensou? Né, já estou aí com mais de um ano. Então, fui fazer essa inserção, tá, coloquei aqui para vocês verem quais são os elementos, né, então, nível, se é especialização, mestrado, doutorado, né, graduação, a vinculação institucional, né, sempre agora, claro, vocês vão fazer referência ao Centro Universitário FAMETRO, tá? Mesmo que vocês ainda achem lá a Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza, mas se é atual a sua vinculação, você vai colocar a nossa denominação atual, né? As áreas do conhecimento, isso aqui é muito importante, inclusive quando as pessoas forem pesquisar sobre você, né, pesquisarem profissionais das áreas do conhecimento, elas vão te encontrar por meio dessa vinculação que você colocou, tá? Carga horária, quando foi que você começou, se ainda está em andamento, como é o meu caso, né? Se tem bolsa, então todas essas informações, elas são muito intuitivas, tá? Para poder você conseguir fazer o seu preenchimento. Monitoria acadêmica, né? Já chegamos aqui numa parte vinculada ao PRONIC. Onde é que você vai colocar isso, gente? Não existe um espaço específico monitoria acadêmica. É um problema para a gente no Lattes, né? Todo mundo vai falar de alguma situação que ficou sem saber onde era que colocava. Então, onde é que a gente tem orientação de colocar monitoria acadêmica? Em atuação profissional, tá? Então, lá nas abinhas, né, que você vai ver dos menus atuação, você clica e vai abrir atuação profissional. Em atuação profissional, você vai ter, claro, as instituições que você precisa ter vinculado, tá certo? Se você não tem lá nenhuma, você vai incluir. Então, a minha aqui, no caso, como já tem, né, Centro Universitário FAMETRO, eu só clico nela. Mas se você não tem nenhuma instituição cadastrada, você vai incluir um novo item que vai permitir que você cadastre uma instituição, tá? Lá, cadastrada e selecionada a instituição, você vai selecionar o vínculo, que aí vai ser professor, colaborador, bolsista, né, no caso de vocês que são bolsistas, e outro, tá, para você especificar, você colocar aí voluntário, tá certo? Mas ele não dá essa opção entre os vínculos, né, que ele coloca, ele só entende entre os vínculos profissionais e bolsista, tá? Você avança para uma aba que tem, né, a definição da atividade a qual você está vinculado, tá? E aí ele coloca direção e administração, pesquisa, ensino, estágio, extensão. Então, isso, claro, vai variar, né, para o que você está colocando. No caso da monitoria, é ensino, tá certo? Então, quando você clicar em atividade ensino, ele vai abrir uma página para você colocar o nível, no caso do monitor é a graduação, tá? O curso, e aí tem lá já, a partir da instituição que está cadastrada, né, todos os cursos cadastrados, e aí você clica, que eu coloquei enfermagem, né, só para usar como exemplo, coloca o mês e o ano, ó, o que foi que eu falei para vocês lá do certificado, né, só importa para o Lattes que você coloque o mês e o ano. Então, todo mundo que começou esse ano, começou em março de 2020, né, é só colocar lá 3, 2020, atual, que não foi finalizada ainda,
e aí você vai colocar que disciplina você se vincula, né? Nas disciplinas ministradas. Professora, mas eu não ministro a disciplina, mas você é monitor. Então, lá você vai colocar monitor da disciplina tal, tá? Se possível, coloca até o nome do professor, porque aí dá uma riqueza maior do que vai ser apresentado também lá no teu currículo, tá? Mas não é obrigatório, contanto que aqui você vincule qual é a disciplina que você atua nessa vinculação, tá certo? Então, é uma forma que a gente conseguiu aí, né, já que o CNPq não dá essa opção específica, monitoria acadêmica, mas que a gente coloque lá essa vinculação. E como é que ela aparece? Olha, é a minha, gente, né? Claro que eu falo sempre, vocês já estão cansados de saber disso, né? Eu fui monitora 2 anos enquanto estive na graduação. Então, tá aí as minhas 2 vinculações de monitoria. Meu vínculo institucional, né? 2009, bolsista, 10 horas, né, de carga horária. Isso aqui é outra opção que ele também abre quando você coloca. E aí, semiologia semiotécnica e processo de cuidar. Em 2010, no processo de cuidar da saúde da mulher e do recém-nascido, né? Isso aí fica, claro, registrado lá no teu currículo, tá certo? A iniciação científica, mesmo processo. Atuação profissional, certo? Mas agora eu vou inserir nas atividades, lá naquela abinha, né, de atividades, pesquisa e desenvolvimento, tá certo? Vai clicar aqui na lupinha, né, para colocar qual é o órgão. Então, já está cadastrado também, né, lá na plataforma Programa de Monitoria e Iniciação Científica, se você buscar, clica nele. Mesma coisa, mês e ano de início, atual, e aí, gente, aqui você vai colocar as linhas de pesquisa, né? Outra coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, porque, claro, alguns de vocês ainda não conhecem, né, as nossas linhas de pesquisa institucionais. Então, vou já mostrar aqui o que é que a gente tem e vou disponibilizar para vocês, né, para todos os vinculados, vou colocar isso no site também, porque a gente estava em atualização e agora vai poder colocar as nossas linhas de pesquisa institucionais que vão ser cadastradas aqui, tá? Coloquei aqui somente para fins, né? Podia ter aí algum professor, não estou vendo quem está entrando, tá, gente? Exatamente porque a Railane é que estava aí nos acessos, mas se tiver algum professor, a gente coloca também iniciação científica, ó, aqui nas orientações e supervisões, concluídas ou em andamento. Então, lá, além das opções de orientação de monografia, trabalho de conclusão de curso, né? Você também pode colocar orientação de iniciação científica, tá certo? Isso para os professores. As linhas, gente, né? Aqui eu estou chamando a atenção para os grupos de estudo e pesquisa, mas não só esses, tá? É só porque realmente é muito importante estar em regulamento do grupo de estudo, que vocês coloquem, né, no currículo Lattes e que vinculem essas linhas. É muito importante para esse reconhecimento da produção científica da instituição, né, do que é que está sendo trabalhado, do que é que vocês estão estudando, né, quais são as ênfases que estão sendo abordadas. E aí, lá em linhas de pesquisa, inclusive, ele alerta que essa inclusão, ela tem que ser feita lá na atuação profissional. Então, quando você clicar em atuação profissional, pesquisa e desenvolvimento, ele vai abrir lá a caixinha para você colocar a sua vinculação, o órgão, a unidade e as linhas de pesquisa, e aí elas começam a aparecer, tá certo? Então, quem quer saber com quais linhas de pesquisa você trabalha, vai abrir lá e vai ver, as linhas de pesquisa são essas, tá certo? Coloquei aí só como exemplo para a gente poder identificar. Gente, temos 34 linhas de pesquisa institucionais na Unifametro, né? Todos os cursos, aliás, vou fazer aqui um parêntese muito grande, tá? E já pedi a compreensão aí de quem tiver da pedagogia. A gente ainda não tem uma linha que atenda, né, a demanda do curso de pedagogia, tá? Esse processo vai acontecer muito provavelmente nos próximos dias, por conta da conexão, né, porque as produções da conexão, da semana acadêmica, inclusive todas as produções científicas da Unifametro, elas deveriam, na verdade, atender essas linhas, porque as linhas são geradas por propostas dos cursos, né, então a gente tem que estar em consonância, o que o curso está produzindo, né, o que a gente espera que vocês consigam produzir, pensando nesse alinhamento, né, o que é que o mercado quer, né, pensando aí na responsabilidade social, na formação acadêmica de qualidade, tá? Então, as linhas, elas são propostas nesse sentido. Então, eu botei aí só um printzinho da página inicial, mas essas 34 linhas, elas vão ser disponibilizadas para vocês conhecerem, né? E aí verem onde é que se encaixam esses trabalhos, né, essas produções de vocês, para vocês realmente se identificarem
com aquilo que é institucionalizado, né, aqui no nosso centro universitário, tá certo? Outro local onde eu posso fazer, né, e aí deixar um pouco mais detalhada a minha produção científica, né, por meio dessa vinculação na iniciação, gente, é na aba Projetos, tá? No menu Projetos, que aí lá, quando você clicar, você vai ter projetos de pesquisa, projetos de desenvolvimento tecnológico, extensão e outros tipos. No nosso caso, projetos de pesquisa, tá? E aí lá você vai colocar o nome do projeto, a descrição do projeto, né? Então, às vezes a gente tem um título que não traz com muita clareza, né? E claro, precisa de um detalhamento maior para quem for ler o teu currículo. E aí lá você consegue ter esse espaço para isso, tá certo? Que você não consegue lá em atuação profissional. A situação, se está em andamento, né? Se foi concluído, tá? E aqui vocês vão ver algumas informações que são importantes, né? Hoje a gente está vendo aí o currículo Lattes, ele tem um olhar focado na inovação, o mundo, na verdade, né? Então, ele tem aí alguns pontos, em alguns dos itens, que ele pergunta se esse projeto, se esse trabalho, ele tem um potencial de inovação. E aí você pode justificar isso lá, claro. O ideal é que a gente consiga trazer isso para boa parte, né, das nossas produções, mas algumas não necessariamente atendem, tá certo? Vincula a instituição, tá, gente? E não esquecer de incluir todos os participantes do projeto, tá? Então, sempre, né, o orientador, quando ele for cadastrar, se ele tem 10 alunos de graduação, ele cadastrar os 10 alunos de graduação dele. Não adianta ele fazer lá o cadastro do projeto e não constar todos os vinculados, tá certo? Então, esse cadastro, ele é feito incluindo participante por participante, né? É um processo um pouquinho mais demorado, mas quando a gente olha lá no final, esse detalhamento das atividades, ele fica muito melhor, tá certo? Você pode colocar quantos alunos estão envolvidos, né? Quantos de graduação. Eu tenho projetos aí, acho que da medicina veterinária, que o Joel, né? Tem a atuação, que tem aluno doutorando, mestrando, né? Tem aí um pessoal envolvido. Então, com certeza, o ideal é que a gente consiga colocar isso. Mostra, né, um envolvimento maior de todos os níveis de ensino nessa produção, tá certo? E, claro, salva. Como é que isso aparece lá? Nesse formato. Então, vai estar lá, né, o nome do projeto de pesquisa, a descrição que você inseriu, todos os alunos que estão envolvidos, né? E, claro, isso também dá uma visibilidade maior, né, para as pessoas verem que você trabalha com essas propostas, certo? Outra coisa legal do Lattes, gente, é essa possibilidade dele vincular as produções. Então, hoje, lá no projeto de pesquisa X, eu consigo vincular cursos que foram ministrados, trabalhos que foram apresentados, artigos que foram publicados em periódicos, né? Isso é muito bom para a gente ver o quanto aquele projeto está gerando de produção científica, né? Está gerando produtos que possam trazer um impacto para aquela determinada área, tá? Então, é uma coisa que é também interessante a gente colocar lá no nosso currículo. Coloquei aqui também para vocês, porque tem sido um perfil, né, assim, inovador esse ano no PROMIC, na COPEM como um todo, que são as produções técnicas. Inclusive, fizemos uma mostra sobre isso, né, gente? E aí, nesse aspecto, gente, eu estou reforçando aqui as publicações nas redes sociais. Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês, né? Eu estou fazendo isso com a minha equipe de iniciação científica. A gente está produzindo posts, produzindo conteúdo sobre a linha que a gente trabalha, né, no nosso projeto. E, claro, divulgando, né, trabalhando essa questão do conhecimento. Então, isso é uma forma de você popularizar a ciência. Né? Você está colocando ali numa rede social as pessoas que são leigas, né? A gente usa uma linguagem mais acessível, não usa muitos termos técnicos. Então, é uma forma da gente conseguir tornar isso mais acessível para essas pessoas. E aí eu coloquei aqui como exemplo para vocês verem, ó, natureza, o título, o link, né? Lá no Instagram que você está fazendo, você tem lá seu perfil, coloca lá o link. Se é um dos 5 trabalhos mais relevantes, isso daqui é uma coisa que a gente vai também ter outro momento, né, para a gente poder selecionar realmente o que é que será que eu vou colocar lá nos meus top 5, né? É um dos 5 trabalhos mais relevantes da sua produção, que você quer que apareçam em destaque. Esse daqui é um trabalho ainda que a gente está evoluindo, né? Eu coloquei que não, tá? O tema, o ano que você publicou e, claro, os participantes. Você tem aí que pelo menos se incluir, óbvio, mas também colocar os outros participantes. No meu caso, né, as minhas 2 alunas de iniciação, tá certo?
E aí, como é que eu comprovo isso, professora? Né? Já que tudo tem que ser passível de comprovação. Vocês estão submetendo esses produtos, né? A gente tem um formulário, mas você pode imprimir a página, né? Onde está feita a postagem. Isso é uma forma válida de você comprovar aquele produto técnico, tá certo? Professora, eu nunca vi ninguém pedindo isso para fazer processo seletivo. Estamos caminhando em outros mundos, né? Então, pode ser que daqui a pouco as pessoas comecem a ver o nosso conteúdo produzido nas mídias digitais, nas redes sociais, né? Claro, se a gente for pensar no valor científico, né? De um artigo, de uma publicação num periódico, tem outro peso, né? Mas aí a gente já está vendo uma forma, né, de popularizar o conhecimento que pode ser muito importante. Daqui para frente, eu acho que muita coisa está mudando. Então, não custa nada, né, a gente começar a organizar isso, tá certo? Outras produções, gente, que a gente sabe que tem ainda, né, um maior valor científico nesse momento, os nossos artigos publicados em periódicos e os trabalhos publicados em anais de eventos, né? Artigos publicados, tá? Lá no Lattes, inclusive, você pode colocar artigos aceitos para publicação e artigos já publicados. Então, o ideal é, claro, na hora que você recebe o aceite, né, da revista, ela está só lá no processo de diagramação, de conclusão, você já colocar que ele foi aceito, tá? Que ele está no que a gente chama no prelo, né? Ele está aí já prontinho, já quase para ser publicado. Mas a gente também tem um espaço para colocar aquilo que já saiu. E aí, claro, né? Vou chamar aqui a atenção da nossa revista científica, gente. A gente tem uma revista desde 2012, né? Na Unifametro. Nossa periodicidade é semestral, mas a gente vai aumentar próximo ano, né? Esse ano a gente ia fazer isso, mas a pandemia dificultou um pouco o trabalho da gente. Mas, se Deus quiser, próximo ano a gente retoma essa proposta, né, de aumentar o número de números que serão publicados por ano. E ela é de submissão aberta, certo? É uma revista multidisciplinar, na verdade a gente recebe e publica. Hoje saiu o número de 2020, primeiro número, né, a gente conseguiu finalizar. E aí vocês vão ver lá artigos do curso de Direito, odontologia, enfermagem, né, serviço social. Então, a gente tem aí uma ampla gama, né, de áreas sendo contempladas, tá? Então, fica o convite para vocês. Estou usando aqui esse momento para poder fazer essa divulgação da revista. Outra coisa importante que eu queria reforçar, vocês, alguns até já perguntam, né, professora, eu não achei o DOI da revista, do artigo, eu não achei o DOI do trabalho lá da conexão, né? E aí a gente precisa entender o que é isso. O que é DOI? Uma coisa que dói, né? Não, é um Digital Object Identifier, né? Então, é um número gerado, né, para fazer uma identificação a mais daquela produção, tá? Então, DOI, gente, pode ser gerado para artigo, para resumo, para trabalho publicado em revista, enfim, você pode gerar um DOI, tem plataformas específicas para isso, né? E vai facilitar essa identificação no mundo todo. E por que eu estou falando disso agora? Porque a plataforma Lattes, ela tem esse campo, mas ele não é obrigatório. Por quê? Porque nem todo produto, nem toda publicação, ela tem DOI, tá? E, claro, é melhor que tenha? Com certeza, né? É algo que, às vezes, as publicações vão avançando para poder conseguir obter. Mas se ela tem ISSN, né, que é essa numeraçãozinha, ele é um identificador para as revistas, né, para os eventos, então já é muito tranquilo, a gente já consegue ter uma numeração, só que ela é uma numeração para o periódico, né, para aquele todo, ela não é para cada produto, para cada trabalho que foi apresentado, por exemplo, tá certo? Mas fiquem tranquilos na hora de fazer essa inserção. Com o ISSN, vocês conseguem tranquilamente fazer essa digitação, tá? Quando você tem o DOI, aí, como eu disse, algumas revistas têm, né? Para cada publicação, ela te gera esse número, é mais tranquilo para você conseguir fazer o preenchimento, porque ele recupera aqueles dados automaticamente, tá certo? A plataforma, ela consegue fazer isso, pelo número do DOI, ela já consegue aí colocar esses dados, então facilita bastante na hora de você fazer o preenchimento, tá certo? Identificar os autores, né, gente? Nunca, nossa, é um erro gravíssimo você colocar alguma coisa no seu Lattes e você não colocar todos os autores envolvidos. Então, temos aí duas questões muito graves que precisam ser compreendidas do ponto de vista ético, né? Colocar o nome de quem não fez,
de quem não participou daquela produção e está lá só figurativamente, né? E não colocar realmente quem é autor, tá certo? Então, peço muita atenção de vocês a isso, sei que vocês são muito responsáveis, né? E vão ter esse cuidado, mas é porque é alguma coisa que a gente está vendo muito frequente no mundo científico, tá? E aí você finaliza lá a sua inclusão. Para os trabalhos da conexão, e aí se eu não me esqueço, vou colocar logo aqui o link, tá, gente? Jaqueline, já te respondo, vou dar uma olhadinha nas perguntas, tá certo? Só colocar logo aqui o link, que já são 6 horas, né? Já tinha passando aqui um pouquinho do horário para vocês. Aqui, ó, formulário de frequência, tá certo, gente? Para poder gerar a certificação dessa atividade. Então, nos trabalhos publicados em anais, gente, eu estou trazendo aqui a nossa conexão, né? O nosso evento maior, nossa semana acadêmica anual, tá? E, claro, né, todos os trabalhos que você apresentar, por favor, insiram, né? São trabalhos publicados em anais, certo? A conexão, ela tem anais, né? Ela tem essa identificação, e aí é importante que vocês façam essa inserção. Professor, eu tenho os meus trabalhos, mas eu não recebi os meus certificados ainda. Todos os certificados da conexão, gente, eles são enviados automaticamente para os e-mails dos autores. Os e-mails que foram cadastrados na submissão, eles recebem esse link, tá? Que tem lá todos os seus certificados, tá certo? Qual é o problema? O cadastro. Então, quem vai fazer a submissão precisa ter muito cuidado na hora de colocar os e-mails. E aí, uma letra que está ali errada vai fazer esse certificado não chegar para a pessoa, porque aquele e-mail não existe, tá certo? Então, tenham muita atenção. Esse ano é o mesmo processo, né? Provavelmente a gente vai usar o mesmo sistema. E o Deutsch, ele é muito ágil. Na hora que a gente termina, que a gente libera, todos esses certificados, eles já chegam. Se você não recebeu, e aí provavelmente foi isso, né? Você vai ter que olhar lá na página da conexão, você tem uma aba, né, só dos certificados, e você vai informar lá seu e-mail para poder imprimir esse certificado, tá certo? Clicou lá, os seus certificados vão surgir. Então, tem lá um monte de trabalho, né? Ano passado, eu tinha, acho que, 11 alunos, né? A gente mandou um monte de produção, então estão lá todos os meus certificados. Com o meu certificado, vou agora colocar os dados, né, no meu currículo Lattes, tá? E aí lá... Ai, gente, perdão, sabe o que é isso? É porque eu faço cópia do formulário, mas já que eu resolvo, tá certo? Não se desesperem, vai dar certo. Então, aí, gente, o que é que eu vou colocar, né? Se tiver DOI, como eu falei para vocês, né? Ah, professora, não tenho DOI, não tenho DOI. Não tem problema, você vai colocar os outros dados, tá certo? Então, muito tranquilamente, você vai digitar o título, vai digitar, né, os autores, colocar os dados do evento, tá certo? Gente, estou só aqui abrindo a página de onde está o formulário, tá? Para poder liberar para vocês as respostas. Eu sempre esqueço de fazer essa verificação, perdão. E aí você vai conseguir fazer essa publicação, tá bom? Só mais um minutinho. Respostas, pronto. Só deem um F5 aí na página de vocês, tá certo? Que é para poder ele liberar, tá? Mas aqui já tá ok. Enviar o currículo, né? Como eu falei para vocês, gente, tem que fazer sempre essa confirmação, né? Que você está ali ciente, né? Daquele termo de adesão e compromisso da plataforma, dos dados verídicos, dos dados que podem ser comprovados, que está aí uma declaração feita, né? Cadê os meus queridos do direito, né? De acordo com os artigos 297 a 299 do Código Penal Brasileiro. Então, a coisa é séria, né? Para poder você conseguir enviar esses dados e saber que o que vai ser publicado ali é realmente verdade, tá bom? E, gente, né, visitem o Lattes. Do jeito que a gente entra no Instagram, né, se a gente entrasse no Lattes, o mundo era outro, porque você vai ver o que é que está sendo produzido, o que é que as pessoas estão publicando, né, conhecer os pesquisadores, tá? Então, a primeira aba lá daquela página do Lattes, né, buscar currículo, você vai poder, pelo nome, pelo assunto, se você quer só conhecer os doutores, se você quer ver as demais titulações, tá? E aí, gente, uma coisa, por exemplo, que eu
venho fazendo, né? O que é que eu estou utilizando isso ali na minha prática de pesquisa? A gente está trabalhando com validação por especialistas, né? E esses especialistas, eles têm que ser encontrados. Onde é que a gente procura os especialistas para poder validar os nossos produtos? No Lattes. Então, quando eu fui fazer a validação do meu instrumento, né, o que eu construí para a minha tese, no meu doutorado, eu fui no Lattes procurar as pessoas que produzem sobre a temática que eu estava buscando validar o instrumento. E aí foi lá que eu consegui fazer. Se a gente for fazer uma busca em artigo científico, né, nas revistas, é humanamente impossível. Então, se você tem uma plataforma que consegue condensar isso tudo, e aí você consegue, pelo assunto, pela titulação, né, e aí lá eles colocam vários outros filtros, né, área geográfica, você consegue fazer essa busca de forma muito mais facilitada. E vai te gerar lá uma lista, tá? Ainda não, gente. Aqui já tá ok, viu? Todo mundo conseguiu aí fazer? Ah, beleza. Então, gente, usem essa ferramenta para o bem, né? Quando vocês forem fazer processos seletivos, né? Quer conhecer o orientador, às vezes você vai fazer um processo seletivo para mestrado, doutorado, e você não conhece ninguém, ou ouviu falar muito pouco, como é que a gente vai fazer? A gente busca no currículo Lattes, né? Para a gente poder ver o que é que aquele pesquisador, o que é que aquele professor está produzindo. E é uma forma da gente buscar essa identificação, tá certo? E aí fica esse registro, né? Fica essa dica para vocês, né? Naveguem, descubram o Lattes. Hoje a gente falou de 1% de tudo que o Lattes cabe, né? Tem muito mais, tá? E aí, como eu disse, essas atividades principais vinculadas à Copem, elas vão ser publicadas no Instagram. Por favor, divulguem, tá? Visitem os currículos dos pesquisadores, atualize o seu currículo, viu? Não só, se vocês forem olhar o meu, tem muita coisa, né, que eu ainda preciso colocar, mas é como eu disse, né, esse mês, esse último mês, principalmente, a gente teve muitas formações, né, capacitações, tudo isso precisa constar no currículo da gente, tá? Vou olhar aí as perguntinhas de vocês, como eu combinei lá no começo, né? O ideal é que eu consiga ter esse tempo e sistematizar isso melhor, até por conta do horário, tá, gente? Muitos de vocês aí vão entrar em aula, eu também vou já dar aula, e eu vou sistematizar isso para atender vocês lá no nosso Instagram, tá bom? copem.unifametro. Por favor, agradeço demais, tá? Se a gente conseguir, a gente tem hoje quase 800 seguidores, se a gente for pensar que a Unifametro tem quase 9 mil alunos, tá errada essa conta, não tá? Ah, professora, mas nem todo mundo tem Instagram, mas muita gente tem e está deixando de acompanhar, e lá a gente vai conseguir, né, tornar esse acesso às informações, a própria motivação. Eu acho que a gente se identifica mais quando a gente vê lá o colega produzindo, né, atuando, e daqui a pouco a gente vai conseguir ter mais e mais alunos e professores vinculados a essas atividades, tá? Para que a gente possa realmente fazer da pesquisa e da iniciação à docência, né, de todas essas atividades, parte da vida acadêmica, gente. Eu tive uma vivência de 2 graduações, né? Minha primeira graduação, eu praticamente só trabalhava e fiz e estudava, né? Assim, participei muito pouco de eventos. Quando eu cheguei na enfermagem, foi que eu realmente pude viver a vida acadêmica de verdade, né? Assim, de realmente poder ir para pesquisa, ser monitora, ir para congresso. Então, assim, foi a hora que eu me apaixonei. Então, traz outro olhar, tá? Eu gostaria muito que vocês fizessem isso, né? Sejam diferentes, né? Mostrem para os colegas, ó, por que você não tenta? Né? Vamos trabalhar aqui junto, vamos pensar em um grupo de pesquisa, vamos conversar com o professor. Às vezes o professor só precisa daquele empurrãozinho, né? Para poder saber que tem você para poder trabalhar com ele, tá bom? Gente, acho que era só isso aqui, né? Alguém fez mais alguma pergunta? Ó, Jaqueline perguntou aqui um negócio legal. Cadastrar a APS. A sua produção da APS, ela é o quê, Jaqueline, especificamente, né? Que aí ela também pode ter esse caráter. Então, é um artigo, é um resumo que você vai apresentar na conexão, então você tem que ver se ela se aplica a alguns desses elementos que a gente colocou, né, que podem estar lá no Lattes, tá certo? O trabalho por si só, né, muito provavelmente, se ele não se encaixar em alguma daquelas características, né, daquelas atividades, você não vai nem conseguir cadastrar. Tá? Mas muitos de vocês têm APS que acabam virando produções científicas publicadas, né? Seja um resumo num evento, ou seja aí
como eu coloquei para vocês, uma produção técnica, tá certo? Então, precisa ver isso, tá bom? Olha aqui, a Emanuele colocou uma dica para vocês. Dá para fazer o quê, Dani, Manu, pela Casa de Cultura da UFC? Proficiência, sim, muito bom, tá? As proficiências, gente, elas são obrigatórias, né, para quem vai fazer mestrado, pelo menos um idioma, e para quem vai fazer doutorado, inglês e espanhol, né? E aí vocês vão ver que precisa colocar. O David está perguntando que nunca fez curso. David, lá não, na verdade, não é curso, viu? É para você falar mesmo se você é fluente, se você compreende, se você lê, se você escreve. Lá não necessariamente você precisa ter a comprovação. A sua comprovação vai ser no caso de você precisar conversar, como é que está lá no teu currículo dizendo que você fala fluentemente, mas quando a gente está pedindo para você falar, você não fala, né? Quando você tem um curso, você vai lá colocar na sua formação complementar, viu? Aí tem lá o espaçozinho para o curso, tá certo? Estágio é atuação profissional, Camila. Isso mesmo, tá certo? Estágio voluntário entra em atuação profissional, Suelen, sempre pensar, né? Tem que ser passível de comprovação. Então, mesmo voluntário, o ideal é que você veja, né, a possibilidade de ter uma documentação que informe que você esteve naquele período enquanto estagiário, tá certo? A foto do perfil é uma resolução muito baixa, Vitória, é isso mesmo, às vezes a gente não consegue, né? Se é uma foto muito grande, a gente também não consegue fazer essa colocação, tem que mudar, isso mesmo. Gente, ok, então vamos encerrando, tá? Mesmo sendo voluntário da monitoria, coloca bolsista, Manu, você vai colocar lá outros especifique. E aí, no outros especifique é que você vai colocar voluntário, viu? Se você colocar bolsista, você precisa comprovar que é bolsista, tá certo? Estágio remunerado, David, também, viu? Eu tenho lá minha formação de estágio remunerado da época da graduação, você coloca no LAS, viu? Coloca lá direitinho, tá bom? Olha aí, a Jaqueline, o projeto que ela estava perguntando que da APS, provavelmente é um produto, né, Jaqueline? Já que você é da engenharia, pode ser que você consiga colocar, tá? Você vai ver lá em produções. Aí você vai ver produções técnicas, né? Produções bibliográficas. No teu caso, provavelmente vai ser uma produção técnica, tá certo? Quem tá com dificuldade, gente, do formulário ainda, a Adriane somente. Deu certo já, Adriane? Qualquer coisa, fala comigo, manda no e-mail da Copem, tá bom? Mas eu acredito que se você der aí um F5, vai conseguir atualizar, tá certo? Gente, muito obrigada, boa noite para todo mundo, desculpa o atraso do começo, tá certo? E aí, sigam lá a Copem para vocês acompanharem os posts do conteúdo que a gente trabalhou hoje. Quando eu salvar aqui, vou colocar no YouTube, colocar o link para vocês, tá certo? Tchau, que bom. Muito obrigada pela presença de todos. Beijo para todo mundo. E a